Seja bem-vindo ao nosso Papo Mil versão podcast e na manhã de hoje nós recebemos a professora Daniela Cardoso, que é mãe, pesquisadora e pró-reitora de extensão do IFSU de Minas. Seja muito bem-vinda, viu, Daniela? É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Fabrício. Prazer é todo meu. Daniela, a sua presença aqui, ela muito nos enriquece, porque ao longo do mês de março, nós discutimos alguns assuntos muito importantes, principalmente por se tratar do mês da mulher. Nós tivemos com a Bel, que trouxe um pouco sobre o seu olhar de gestão, tivemos a dona Edna, que trouxe os desafios do protagonismo da mulher na cafeicultura, e nós queríamos muito recebê-la para que pudesse trazer para nós um olhar sobre o direito e principalmente sobre os direitos humanos que envolvem a mulher e toda a sociedade. Então eu queria que, antes de mais nada, você contasse um pouquinho da sua história. Quem é a Daniela Cardoso? Obrigada mais uma vez, Fabrício, pelo convite, pela confiança. É muito bom e satisfatório poder estar aqui conversando com vocês e conversando sobre a mulher, né? Sobre a figura que eu também represento. Então, me sinto honrada em poder dialogar um pouquinho sobre isso. Falar sobre a minha história é emocionante. Acho que todo mundo tem a sua história, tem a sua bagagem. E no mês da mulher, poder contar um pouco quem eu sou, como que eu me tornei mulher durante a minha existência. Eu acho que a gente vem para a sociedade, né? Nasce mulher, mas eu me tornei verdadeiramente uma mulher. E eu começo, acho que trazendo a minha trajetória desde que eu tinha meus 16 anos. Prometo não demorar muito, mas começar um pouquinho lá com a minha adolescência. Acho que isso foi um marco para a minha vida enquanto mulher, porque eu era uma menina adolescente e me tornei mãe aos 16 anos. Então, em 2002, né, já se passaram aí 21 anos, que eu fui mãe pela primeira vez, e foi ali que eu começo realmente, acho que uma trajetória de conquistas. Eu usava muito o termo luta, mas o termo luta parece muito pesado, e a conquista, quando a gente já tem um olhar mais amadurecido, mesmo sabendo de todos os desafios que a gente enfrenta, acho que falar conquista traz um pouco mais de leveza. Sim. Não romantizando a minha trajetória, porque foi bem desafiadora. Mas aos 16 anos, então, né, só trazendo um pouco aqui do meu relato enquanto mulher, eu engravido. Isso há 21 anos atrás. Por que eu falo isso? Onde a gente já enfrentava muitos tabus perante a sociedade. Então, uma menina mulher numa família que eu julgava e julgo um pouco que era bem conservadora, tive que enfrentar questões de enfrentamento à igreja, à religião, né? Na época eu frequentava uma certa religião, onde eu fui muito julgada pelas pessoas. Então, ali eu já comecei a entender sobre os julgamentos que a sociedade faz perante o outro e com que direito. Eu acho que ali eu não tinha esse discernimento, mas hoje eu tenho. Então, hoje eu consigo analisar a minha história, depois de engravidar na adolescência, e entender que a educação ainda era a minha escolha, a minha opção para poder ter as minhas conquistas sendo mãe. Então, fui mãe aos 16 anos, ganhei minha filha com 16 anos e fui, naquela época, induzida, houve uma compreensão que o casamento era uma melhor opção. Então, também casei aos 16 anos. Então, esse casamento não existe mais, né? Fiquei 20 anos casada, e ainda sentindo uma necessidade de manter um matrimônio, um casamento, porque uma mulher divorciada perante a sociedade poderia não ser bem aceita. Ou então uma mulher divorciada perante a família também não era muito bem aceita. Por que eu trago esses relatos? Que hoje eu tenho muita clareza para falar sobre eles. Nós, mulheres, carregamos, em muitos momentos da nossa vida, um sentimento de culpa e de medo. E olha como que isso é injusto. Quantas mulheres abrem mão da sua liberdade, da sua felicidade, porque sentem culpa e porque sentem medo? E eu senti muita culpa e muito medo por muitos anos da minha vida. Então, eu consegui, né, seguir a minha trajetória estudando. Então, eu finalizei o ensino médio. Depois, logo, ingressei na faculdade. Eu sou filha de professores. Fui muito bem orientada nesse sentido. Eu sempre falo isso para os meus pais, né? Eles sempre me falaram assim,
parar de estudar você nunca vai. Então, eu tive muita sorte de ter esse tipo de orientação. Diferente de muitas meninas que engravidam na adolescência e que não têm esse suporte familiar. Né? Quantas meninas, mulheres são abandonadas porque engravidaram e aquela gravidez não estava prevista. Sim. Então, a gente sofre muito preconceito mesmo. E ali eu comecei um enfrentamento, né, de enfrentar a própria igreja que eu frequentava, de enfrentar pessoas do meu círculo de amizades que se afastaram porque eu era a menina grávida. Né? Depois ganhei minha filha, fui fazer faculdade e continuei seguindo aí a minha carreira nos estudos. Né? E fui fazer mestrado. Eu lembro que eu entrei no mestrado com 20 anos, terminei com 22 anos. Foi quando eu ingressei aqui no IF Sul de Minas, como professora substituta. Comecei minha carreira sendo professora de biologia. E depois que passei no concurso público, né, entendi que era o IF Sul de Minas que eu queria, pensando na minha carreira, na minha trajetória profissional, eu fui trabalhar com a parte de educação. Né? Então, terminei o mestrado em 2022, depois entrei como professora, e agora, no ano de 2024, eu volto, né? Sou ainda estudante, eu estudo hoje direitos humanos, não específico direitos da mulher, mas é claro que a gente compreende também dos direitos da mulher, mas o meu foco é a educação e direitos humanos. E pensando, né, em direitos humanos, é inevitável a gente não pensar sobre a nossa classe. Né? Então, eu, enquanto mulher hoje, tenho total discernimento dos direitos humanos das mulheres e eu acho que também é o conhecimento que me liberta, né? Então é onde eu também consigo ter coragem de abrir mão daquilo que não me fazia mais feliz, como, por exemplo, um casamento. Sim. Então eu demorei 21 anos para conseguir ter essa maturidade e foi através do conhecimento, de entender que eu tenho liberdade de escolha. Sim. E Daniela, quando a gente ouve seu relato e levando em consideração os outros podcasts que nós tivemos nessa valorização da mulher no mês de março, todas têm um ponto em comum, que são esses desafios que você traz muito bem, que ao invés de lutas, são considerados como conquistas. E a gente vê que a sociedade ela passou por modificações e também por evoluções. A gente tem mais ou menos a mesma idade e um ponto em comum que nós também temos, eu e você, é que somos professores e estamos de maneira contínua nos aperfeiçoando e buscando conhecimento, seja você nos direitos humanos, seja eu no jornalismo. Então, são caminhos que nos impulsionam para que a gente possa, então, construir uma sociedade melhor, que, de fato, é o que a gente se propôs a fazer, principalmente que a gente passou no mesmo concurso. A gente Sim. tem essa grata história que a gente se conheceu enquanto substituto, fomos fazer concurso no mesmo dia, né? Sim, no mesmo dia, passamos no mesmo edital, né? Sim, e a nossa prova, eu acho que a sua prova foi durante o dia de manhã e a minha tarde, lembra? Juntos, lá. Se a gente for pensar na nossa história, ainda passei mal no dia de fazer o concurso, lembra? Eu lembro. Então a gente tem histórias, pontos em comum e assim, umas pessoas com as outras, elas vão se encontrando na sua história. E a mulher, principalmente, ela tem uma história muito bonita, que ela passa por batalhas, por conquistas, por múltiplas atividades, a questão do respeito. Eu queria que você pudesse trazer para mim de maneira histórica, principalmente para quem está nos assistindo, como que foram essas lutas, quais foram as lutas que a mulher precisou se colocar e principalmente que ela precisou conquistar para que ela tivesse hoje o acesso aos direitos que estão disponíveis. Acho muito importante trazer esse ponto, Fabrício, porque quando a gente pensa na história e pensa na nossa existência, nós somos uma construção histórica. Sim. Não só nós mulheres, mas pensando na humanidade. Né? Então, pensando em direitos, e agora no direito da mulher, quando a gente analisa a história da conquista desses direitos, reforça como que debates como esse precisa ser pauta sempre, independente do mês. Então, parabenizo por trazer essa pauta, que é um mês, que é um marco, né, para a nossa sociedade também, discutir as questões da mulher na sociedade, mas reforçar que seja um compromisso mesmo de sempre enaltecer o empoderamento da mulher na sociedade. Né? A gente precisa disso como forma de parceria mesmo para garantia desses direitos, que são que foi uma luta. Aí sim, eu acho que a palavra luta entra para a gente conseguir ter reconhecimento e conseguir
resistir e existir dentro de uma sociedade que é tão excludente na nossa classe. Né? Sim. Então, fazendo esse histórico que eu trago aqui para nós, começa lá em 1800. Então, em 1879, nós temos uma grande conquista, que é a capacidade que as mulheres adquiriram de inserir ou de ter o direito de ter acesso nas faculdades, nas universidades. Isso em 1879. Então, ali já começa uma conquista de acesso à educação. Que até então a mulher estava voltada só para o trabalho do lar, né? Trabalho do lar, manutenção do lar, organização. E olha, o que eu queria, se fosse possível, ir fazendo esse paralelo, né? A gente vê que um direito foi conquistado, então 1879 dá o direito das mulheres terem acesso às faculdades. E quantas mulheres até hoje não se sentem com garantia desse direito? Eu dou aula, eu trabalhei já há algum tempo, acredito que você também, com estudantes de formação de jovens e adultos. Então, são aqueles estudantes que pararam de estudar muito tempo e retornam para a sala de aula. E quando a gente pega uma turma, eu já tive uma turma só de mulheres, era um curso técnico em alimentos, na modalidade ProEja. Só mulheres que pararam de estudar há mais de 10, 15 anos e retornam para o Instituto Federal para estudar. Sim. E depois deste estudo que elas têm, desse diploma, dessa certificação, a vida modifica completamente. Completamente delas se sentirem mesmo com poder de espaço e fala dentro da sociedade. Com certeza. Então, mulheres que depois disso conseguem, né, um melhor emprego, uma melhor renda, um melhor sustento para a família, e outras também conseguem desfazer de casamentos. Eu estou focando muito no casamento porque a gente vê muitas mulheres hoje presas em relacionamentos por questões de não ter um sustento, de não conseguir se manter financeiramente. E a educação também vem para modificar a mulher hoje neste sentido. E se a gente for fazer um adendo, professora Daniela, a gente traz inclusive a sua pasta de hoje, né? A pasta que você atua hoje, ela tem um papel institucional justamente para promover ações de capacitação para a comunidade, de modo que essas mulheres, de uma maneira ou de outra, também tenham acesso a tudo que lhes foi negado no passado. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Então, hoje eu estou como pró-reitora, né, de extensão do IF Sul de Minas. E é muito satisfatório ver quantos programas a gente tem que atende mulheres em extrema vulnerabilidade social. Então, mais para frente, se puder e tiver um espaço, eu quero falar sobre um programa que a gente oferta hoje, que é o programa Mulheres 1000, que a gente tem tido muito sucesso e são cursos de curta duração, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Vamos lá. Então, voltando no seu pedido de fazer um pouquinho desse histórico, desses marcos de conquista de direitos da mulher. Então, comecei lá em 1879, depois a gente vai para 1932, quando as mulheres conquistam o direito ao voto, que também é um grande marco dentro dos direitos humanos das mulheres. Olha que crueldade, a mulher não tinha espaço mesmo, espaço de pôr o seu posicionamento político. Então, com a vinda do direito ao voto, a mulher consegue se posicionar politicamente na sociedade. Então, isso também é um marco importante quando a gente analisa a evolução dos direitos da mulher. Um outro marco que eu trago aqui para esse debate, para esse bate-papo, é em 1960, a criação e comercialização de pílulas anticoncepcionais. Então, hoje, em 2024, você é da área da saúde, você sabe, a gente ainda enfrenta vários tabus em relação ao direito da maternidade, do de corpo, querer ou né? não ser mãe, do corpo, né? Mas em 1960 foi um grande marco de conquista também para a mulher, a partir do momento em que teve a criação e a autorização de comercializar pílulas anticoncepcionais. Em 1962, eu estou lá atrás, mas eu vou tentar ser breve, um outro marco é a criação do Estatuto da Mulher Casada. Então, existia um estatuto para a mulher que era casada, e ali estava previsto alguns direitos. Né? Então, não vou falar em deveres, mas hoje a pauta aqui é pensar principalmente em direitos. Então, a mulher casada, ela tinha os seus direitos. E por muito tempo isso não existiu. Então, a mulher, há muito tempo, foi vista realmente, e ainda é, infelizmente, como
um objeto, uma serventia, a mulher no papel de serventia. E eu acho que esse também é uma questão que eu trago para reflexão aqui. Nós não queremos ser vistas como alguém que serve. E sim como alguém que tem um protagonismo, né? E alguém que tem valor e tem liberdade, principalmente de escolha. Acho que uma das palavras que eu mais vou repetir hoje aqui é a necessidade que a gente ainda tem por garantir a nossa liberdade de escolha. É muito ruim a gente ter esse direito cessado, de não poder ter liberdade de escolha para pôr uma roupa, para escolher a cor de um batom, para escolher a profissão que eu quero exercer. Existe aquela frase que é muito clichê: o lugar de mulher é onde ela quiser. E, infelizmente, às vezes a gente não tem esses espaços ainda totalmente ocupados. E a gente vê muito isso, pegando um gancho, professora Daniela, principalmente nas questões do assédio, né? Que sempre a justificativa masculina é que a mulher não estava se comportando da maneira adequada, que deu a entender que ela estava sinalizando que ele poderia fazer uma intervenção, que no caso não era isso que ela estava querendo sinalizar. Não. E a gente carrega, eles querem pôr para nós essa culpa. Não quero falar que a gente carrega, mas muitas vezes a mulher é culpabilizada pelos assédios que ela sofre. Ela, além de sofrer o assédio, ela ainda tem a culpa. Ela recebe a culpabilização é dela, né? Então a gente vai, às vezes, numa contramão. Por isso que é importante trazer esses marcos históricos para mostrar que a nossa luta, ela já faz muito tempo que nós estamos nesse movimento de empoderamento feminino e de garantia dos direitos da mulher. Então, quando a gente vê uma mulher sofrendo um assédio, em pleno século XXI, é revoltante. Eu comecei esse marco aqui, apresentando esse marco histórico no 1800, era século XIX. Agora nós estamos no ano de 2024, século XXI, e a gente ainda precisa relembrar dos direitos humanos em relação a mulher. Então, a gente ainda caminha numa contramão, e o que eu acho mais triste, direitos que já são consolidados, da gente precisar reforçar e sustentar esses direitos. Sim. Porque existe movimento de pessoas contrárias. É como se a luta não tivesse parado, né? Não tivesse acabado. É isso, não para. Então, nós temos que trabalhar questões culturais, que é muito difícil você mudar uma questão cultural. Mudanças de paradigmas. A gente precisa fortalecer, e aí vem a rixa entre feminismo, machismo, mas nós precisamos sim manter um discurso de empoderamento feminino. Sim. Se a gente quiser que os direitos, né, que foram conquistados se mantenham, a mulher precisa se empoderar. A mulher não precisa mais se silenciar. Acho que isso é importante trazer. Quantas de nós fomos silenciadas e ainda somos nos espaços que a gente ocupa, né? E indo um pouquinho então mais para frente, dentro desses avanços do direito da mulher, em 1977 a gente tem uma conquista que é uma lei, a lei do divórcio, né? Então a mulher casou, mas aí depois de um tempo ela também podia se divorciar. E isso vem em 1977. Depois, em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Que não dá tempo hoje, mas uma pauta interessante seria depois só falar sobre violência contra assédio, né? E aí a gente hoje, felizmente, nós temos delegacias de mulheres, onde as mulheres chegam e são recebidas e acolhidas por uma delegada mulher. É muito diferente de uma mulher ter que relatar um assédio sofrido por um homem e relatar um assédio sofrido para uma mulher. A gente sente muito mais respaldo e amparo quando uma outra mulher acolhe outra mulher. Porque também aquela questão da paridade, né? O entendimento da mulher, saber o que a outra mulher sentiu nessa abordagem, né? Então, e que não ocorra julgamentos. Sim. Né? Eu acho que principalmente quando a gente chega numa delegacia, a gente está ali primeiro para ser ouvida. E acolhida, a gente né? Pedindo ajuda, socorro. Muitas vezes, para uma mulher chegar numa delegacia, já é um grito de socorro, já é um grito de desespero. Né? Então, isso para nós, dentro do direito humano das mulheres, foi um grande avanço. E aí a gente caminha lá para 1988, quando, dentro da nossa Constituição brasileira, ocorre o reconhecimento
das mulheres como sendo iguais aos homens. Essa também é uma pauta polêmica, mas a igualdade aqui de gênero começa a aparecer. E é essa igualdade que a gente busca até hoje. A gente ainda precisa evoluir muito, muito para buscar essa igualdade de gênero, né? Igualdade dos direitos, seja para o homem, seja para a mulher. Então, esse é um marco importante. Depois, em 89, nós temos algumas revogações dentro das leis trabalhistas, que também é um marco para a mulher conseguir ter mais direito, pensando nas leis do trabalho. Depois, em 97, a gente já vê um salto maior de avanço para o crescimento aí da mulher na política, a mulher exercendo mesmo cargos políticos. A gente já começa a ver a mulher se sentindo mais com espaço, né? Tendo representatividade, né? Perante a sociedade. E aí eu trago talvez uma reflexão, né? Quantas mulheres votam em mulheres? Vou trazer até para a educação, quantas escritoras, né, brasileiras a gente tem, né? Quantas escritoras negras a gente tem? E aí a gente começa a entender que a nossa representatividade, ela vai tanto do gênero, raça, e aí a gente tem ainda um universo muito grande para conquistar de espaço e também de valorização. Aí a gente pensa também na questão cultural, na questão social, né? A gente vai perpassando por todas essas camadas. E o que eu acho mais interessante é que a sua fala traz para nós que tudo parte dos direitos humanos. Você pensa na questão do direito da mulher, é um direito humano. Do respeito que o homem precisa ter em relação à mulher, é um direito humano. A igualdade de gênero é um direito humano de ser tratada como igual. E aí eu trago a reflexão. Por que quando direitos são negados ou tem uma negligência desses direitos, por que a gente tem que silenciar? Fala a gente mulher. Por quê? Por que eu me silencio perante a um assédio que eu recebo no meu trabalho, na rua? Por quê? Né? Então, a gente ainda está nessa conquista, entende? É uma luta mesmo. Eu vou só quebrar aqui um pouco o protocolo, mas eu acabei de lembrar, quando a gente fala em assédio, praticava corrida de rua, e no ano passado, eu e uma amiga fomos assediadas por um homem na rua. E não só assediada, tem câmeras que gravam, a gente precisou recorrer à Polícia Civil, Polícia Militar, fizemos ocorrência, o moço dá um mata-leão na minha amiga, para com a moto, faz uma abordagem que caracteriza, a meu ver, e eu era vítima e eu sentia um assédio para assédio sexual. O que ele queria era assédio sexual. E no nosso boletim de ocorrência saiu constrangimento ilegal. Entendi. Olha só como que houve uma amenização. Constrangimento ilegal? O entendimento de constrangimento ilegal é olhar para você, por exemplo, Fabrício, você está me devendo. Falar isso perante uma sala cheia de constrangimento pessoas. legal. É um constrangimento. Houve toque físico. Né? Então, olha só, e eu, com o meu discernimento que tenho, já de estudo, de conhecimento sobre os meus direitos, passei por uma situação assim, de total impotência. E se a gente for pensar de uma maneira geral, nós, enquanto pesquisadores, e até mesmo por ter afinidade pelo tema, acabamos tendo um conhecimento, entre aspas, privilegiado em relação aos demais. E a gente vê a necessidade da sociedade também em estar amparada por esse conhecimento, porque aí você teria, do outro lado, a gente pensa de uma maneira de múltiplas facetas. Eu acho que a gente tem que pensar da seguinte maneira: enquanto a gente não educar a nossa sociedade para o olhar de igualdade, de respeito com a mulher, nós ainda viveremos esses conflitos. Porque se nós estivéssemos preparados para uma situação de respeito à mulher, até mesmo esse olhar da redação do boletim de ocorrência seria diferente. Né? Então, quando eu olho não sei se o termo é respeito, mas é triste. Sim. Né? Quem me acolheu foi um policial homem. Quem me recebeu foi um homem. Imediatamente. Foi esse BO que foi feito por ele. Será que com uma mulher teria um outro olhar? Não sei. Mas o que eu trago para reflexão é que eu fiquei muito decepcionada, triste e me senti impotente de não conseguir não ouvida, se sentiu não ouvida mais uma vez. Não me senti ouvida. Depois de todo o relato, de todas as comprovações do que eu sofri, foi uma tentativa de assédio sexual,
e foi para a ocorrência como constrangimento ilegal. Sim. Então, isso só reforça que a gente precisa mesmo conseguir garantia desses direitos e que ele realmente seja efetivado. É o que a gente ouve, né, professora Daniela? Quando a mulher ela busca um atendimento a nível policial, ela precisa reviver o que ela passou. Então ela já teve o seu primeiro momento, que é o inédito. Sim. Primeiro momento em que tudo acontece. Depois ela precisa fazer uma redação contando o que ela vivenciou. E muitas vezes ela ainda tem que auxiliar na redação do boletim. Então ela revive muitas vezes esse trauma. Foi. E é muito triste, sabe? Então, foi um processo que passou pela Polícia Militar, depois foi para Civil. Na Civil, o escrivão já teve uma outra sensibilidade em fazer um relato, né? Que é ali que ele foi colher meu depoimento. Mas, enfim, achei o assediador? Não. Consegui achar? Não. E essa pessoa tá solta, né? Tá solta aí, se sentindo no direito, isso que é triste, a pessoa De assediar no outras direito mulheres. de assediar outras mulheres. E se fosse um homem, na posição que eu estava 5:30 da manhã na rua, treinando corrida de rua, será que uma mulher iria assediá-lo? Tá vendo? Não. Então, naquele momento, eu tive o meu direito de corrida, do lazer, do esporte, cessado. Sim, de liberdade, A né? liberdade foi interrompido naquele momento. Eu nunca mais consegui correr depois de um tempo, 5:30 da manhã. E o que eu escutei, 5:30 da manhã é muito cedo, é escuro. Eu estava numa avenida, né? A gente sabe dos riscos também. Eu estava numa avenida movimentada, já estava amanhecendo. E ainda precisei ouvir que parte tipo da de culpa é comentário, minha, é. porque eu saí muito cedo, era de madrugada. Então, ainda assim, é muito triste. Então, A gente retorna na aí a culpabilização, gente né? retorna na culpabilização. Então, só para fechar aqui, falando eu quero chegar na lei da Maria da Penha. Uhum. Então, em 2002, olha, a gente tem um outro avanço que é a falta, foi denominado falta da virgindade, né? Então, ela deixava de ser uma anulação de casamento. Uhum. Então, até ano de 2002, poderia se pedir anulação de casamento se fosse constatado que a mulher não casou virgem. Olha que arcaico. Né? Então, assim, 2002, e isso, né, essa falta da virgindade, ela deixa de ser o motivo de anulação de casamento. A mulher não tinha liberdade, não tinha intimidade, ela não tinha nada, né? Não tinha direito de voto. Não, e de escolha mesmo, de escolher seu parceiro, de escolher quando, por exemplo, iniciar a sua vida sexual. Eu sou mãe, né, de uma filha mulher já, hoje minha filha tem 21 anos, mas até enquanto mãe, a gente tenta interferir nessa escolha de quando vai iniciar a vida sexual. Isso também já é um direito dela enquanto sujeito humano. Mas hoje com um olhar mais humanizado de mãe, né? Agora você para pra pensar no período de antes. É claro que a gente orienta, né? Tô agora tendo um olhar mais pedagógico também da maternidade. Mas eu quero dizer assim, eu já tenho uma filha mulher. Sim. Hoje cabe a ela definir com quem ela vai ter sua vida sexual ou não. Isso cabe para todas as mulheres, é um direito nosso de escolha. E nós somos julgadas e rotuladas por isso. E eu fico pensando, Dani, aproveitando que a gente está falando sobre esse olhar pedagógico para com os filhos, e o homem que faz essa prática desrespeitosa, tendo filhas, será que ele não pensa que isso pode se reproduzir com os filhos de outros casais que podem fazer a mesma coisa com as suas filhas? E aí, quando a gente pensa na figura do homem, não querendo polemizar nada do assunto, mas não deixa de ser uma realidade, entra o machismo, né? Então, nós temos o machismo, ele é cultural, e quando a gente reforça o machismo, a gente também reforça muitas injustiças. Sim. Né? Então, quando a gente naturaliza algumas ações que são feitas pelo homem ou pela própria mulher machista, porque nós temos mulheres machistas, nós estamos potencializando para que muitas injustiças continuem acontecendo. Então, a gente tem que tomar até cuidado, assim, quando tem algum tipo de comportamento e a gente associa assim, isso é natural do homem, e do homem do gênero, que eu tô falando, do gênero masculino. Quando a gente usa essa fala, é natural, nós estamos fazendo com que a nossa mente entenda
que isso sempre vai ser Naturalizou. assim. Naturalizou, normalizou e as injustiças continuam. E continua reproduzindo o ciclo, quando na verdade a gente está querendo trazer um olhar educativo para que se quebre esse ciclo e se faça uma mudança social. Sim. E você pensando que está tudo natural, é assim mesmo, sempre aconteceu dessa maneira. As coisas sempre foram assim, né? Então a gente ainda potencializa muitas injustiças, tá? E aí agora eu chego em 2006, que eu acho que é um marco importantíssimo, quando foi sancionada a Lei Maria da Penha. Então, pensando em violência contra a mulher, essa lei vem para dar realmente muita força para as nossas conquistas e para dar muita voz e resistência para as mulheres. Eu participei recentemente de uma palestra, onde o palestrante falou: o nosso discurso, o discurso da mulher, é muito voltado para o viés da resistência, pela negação dos direitos. Uhum. Mas a mulher, assim como qualquer outro sujeito humano, ela só quer existir. Sim. Por que nós não podemos somente existir? Nós temos que resistir. É até um pouco filosófico, mas é exato pensar assim. E é a realidade. Nós, mulheres, assim como mulheres trans, estamos nesse movimento de lutar pela nossa existência. Por que eu falo isso? Porque estamos morrendo. Sim. Nós morremos porque o outro se sente no direito de nos matar, de nos violentar, de nos assediar. E isso não pode ser mais tolerado. Né? Não falo que é permitido, porque isso não é permitido. Sim. Isso é crime. Né? Mas nós ainda estamos vivendo nesse modelo de lutar pela nossa existência. Daniela, se a gente for pensar na questão das raízes, como que a nossa sociedade ainda está movida por raízes que vão trazendo os resultados e as consequências para a atualidade. Trazendo aí o gancho do teu histórico, a gente vê um período difícil para que as mulheres consigam seu local social, que foi conquistado a duras penas, e mesmo assim, no ano 2024, nós temos aí números altíssimos, revelando as taxas de homicídio. Então, quando a gente vê taxas de feminicídio, né, vamos pegar, se a gente pegar uns estudos aqui da nossa região, recentemente eu estava lendo uma nota, tem índices de feminicídio, uhum. né? Os ataques às mulheres trans, acho importante a gente falar. Sim, também as mulheres trans também. Elas entram, elas nas estatísticas, né? Precisam estar presentes também nesse envolvimento, nesse empoderamento social e nós, respeito. Que não somos trans, mas somos mulheres, cabe a nós sim também o reconhecimento das mulheres trans. Sim. E incluí-las no nosso debate. Né? Os nossos direitos são os direitos delas também. Então, a gente também tem que analisar essa pauta. Então, para finalizar esse marco, né, eu entro com a Lei Maria da Penha, em 2006. Depois, em 2015, a Lei do Feminicídio. Então, ela chega também em 2015 e é muito recente. Quanto tempo a gente demorou para conseguir uma lei, né, do feminicídio? Só em 2015. 2015 foi ontem. Sim. Né? Depois, em 2018, entra a lei de importunação sexual, entrando como um crime. Então, o não é não. É importunação. Sim. E quando a gente leva esse conhecimento, falo para a minha realidade, para as mulheres que estão ali como estudantes, e elas começam a entender de quantas vezes elas foram assediadas, importunadas, que sofreram risco de morte. Tá vendo como é que a educação liberta? É o conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento perante um assunto, eu consigo me posicionar melhor nos espaços que eu tô, seja em casa, seja na minha vizinhança, seja no meu trabalho. E aí o não realmente vai ser não. Então, isso chega em 2018 para nós. Depois, em 2019, nós temos algumas modificações na Lei Maria da Penha. E aí eu trago, né, a gente vem ainda em 2020 sempre tendo alterações e aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha. Então, a Maria da Penha eu trago como um marco, né, para os direitos das mulheres, a lei do feminicídio, o direito ao voto lá atrás, né, o direito ao acesso à educação, às universidades. Então, isso retrata um pouquinho a nossa trajetória, nós não vamos parar por aqui. Sim, inclusive também a escolha pelo momento certo de ser mãe.
né? A mulher ela já tem esse presente divino de ter os filhos, mas dentro da sua decisão e do seu planejamento. Não apenas como um processo de servidão, né? Porque antes era o homem que decidia o momento que era o apropriado para que pudessem ter os filhos. E ela pode simplesmente escolher não ser mãe. E ela merece ser respeitada por isso. Não é merece, ela tem que ser respeitada por isso. Né? Então, quantas atribuições são colocadas para nós, mulheres, e a gente ainda também enfrenta uma outra questão, que é a mulher no papel de apaziguadora, de ser a que vai trazer a razoabilidade dos momentos de conflito. Né? Quando tem um conflito, é a mulher que entra para poder pôr panos quentes, vamos com calma, não é mediadora. Mediadora. Né? Nos espaços de trabalho, a mulher na função de secretariado. Vamos pensar numa reunião, vamos fazer uma reflexão para a nossa realidade de trabalho. Uma reunião tem 10 homens e uma mulher. Alguém tem que fazer a ata dessa reunião. Eles vão olhar para quem? A mulher, né? Para a mulher. Será que toda mulher gosta de fazer uma ata de reunião? Tem quem goste, tem quem não goste. Mas por que a mulher tem que fazer esse papel? Sempre vinculado ao secretariado. A mulher é muito mais esse olhar cultural. É a mulher da organização. Não, somos mulheres e mulheres com diferentes perfis. Sim. Né? E Daniela, a gente vai ouvindo a sua fala e isso se torna cada vez mais esclarecedor. Acho que é importante nós destacarmos esse espaço, que é um espaço que nos foi concedido pelo nosso patrocinador oficial, que é a MilBR. Queria aproveitar esse momento e fazer um agradecimento, que eu sempre falo isso nos nossos bate-papos. Nós, enquanto entrevistadores, enquanto produção, nós aprendemos muito durante o momento do nosso bate-papo. E eu tenho certeza que isso se expande para quem está nos acompanhando e que, aos poucos, vai aí absorvendo também desse conhecimento e entendendo um pouco mais sobre os direitos que abrangem e as lutas que fizeram com que as mulheres tivessem esse espaço tão importante e esse protagonismo que elas têm nos dias de hoje, porém ainda com muitos desafios. E vamos falar então de desafio? Quando a gente fala de desafio, a gente pensa aí em resiliência e uma necessidade de mostrar que vocês precisam existir. A gente acabou de deixar isso com muita clareza. Como que você acha que estão presentes os desafios no mundo do trabalho? Olha, o mundo do trabalho, como você coloca, realmente ainda é um desafio. Eu estou numa zona de privilégio. Como sou concursada, quando a gente pensa principalmente nos desafios de carreira, de salários, né, nós temos respaldo também pelas leis trabalhistas de igualdade, de ter igualdade de salários. Recentemente, acho que o presidente da República, isso é uma informação que a gente pode até confirmar, ele sancionou uma lei que impõe, né, para que tenhamos mesmo igualdade entre os salários, mas ainda sabemos que no setor privado não é uma realidade. Mas como sou funcionária pública, essa é uma realidade que nós já temos essa conquista, né? A realidade de não ter diferença entre as carreiras. Então, numa fala mais simples, mais simplista, por exemplo, eu estou como pró-reitora, sou a única mulher, eu acho que essa é uma curiosidade, sou a única mulher pró-reitora, hoje dentro do IF Sul de Minas. Tenho mais 4 colegas que atuam como pró-reitores, sendo homens. Porém, o nosso salário é o mesmo. Então, nós temos uma outra realidade também, eu vou mencionar a minha realidade dentro do IF Sul de Minas. Nós temos 8 diretores gerais, uma mulher. Nós temos, vou fazer menção, a professora Aline do Campos Machado, é a única mulher diretora geral do IF Sul de Minas. Mas pensando em benefícios da carreira, direitos, são todos iguais. Mas, infelizmente, no setor privado, essa não é uma realidade. A gente ainda vê mulheres, por exemplo, tendo seus currículos negados na hora que aparece a palavra mãe. Sim. Mulheres tendo, talvez, não tendo oportunidade porque preferem homem, porque mulher, se quiser, pode engravidar e isso vai gerar afastamento. Vou focar muito agora na figura da mulher mãe, porque ela ainda sofre muito quando pensa no trabalho. Ela afasta mais porque ela tem que cuidar dos filhos. O filho fica doente, consequentemente a mãe afasta. Então a gente ainda vê que a mulher precisa muito conquistar e lutar para a garantia do seu espaço no mercado de trabalho.
Ainda tem uma predominância de um olhar machista nesses espaços, né, nesses ambientes. E eu entendo também que cabe, né, aos líderes, aos gestores, promover mais capacitações para que a gente não tenha esse machismo enraizado nos espaços laborais. Muitas mulheres hoje também conhecem dos seus direitos de assédio moral, né? Então, muitas mulheres não sofrem apenas assédio sexual, mas passam também por situações que caracterizam assédio moral. A própria importunação, a mulher se veste elegante e por muitos ela é vista como uma mulher sensual. Né? Então tem a questão de olhar para o corpo da mulher no ambiente dela de trabalho como um objeto. E a mulher sente quando tem um olhar diferente, quando tem um abraço ou um aperto de mão que não é adequado para o ambiente. Então a gente sofre ali, por além do assédio, por posturas e condutas que ferem a ética, né? A ética profissional, o constrangimento, uma mulher que está falando tem a sua fala cortada. Então entra questões de misoginia no ambiente também de trabalho, onde a gente vê que homens não aceitam mesmo uma mulher falando, uma mulher se posicionando. Se a gente participa de reuniões entre líderes, uma mulher está falando, vem o outro e corta, e este homem, e essa pessoa é um homem, fica evidente em muitas situações que não quer simplesmente que ela fala porque é uma fala de uma mulher. A mulher não tem valor. Quem ela pensa que é para falar isso? Quantas vezes mulheres escutaram isso? E eu acho que o mais interessante dessa sua fala, professora Daniela, é trazer que muitas vezes isso ainda está no subconsciente, né? É uma questão cultural. Às vezes o homem, ele tem um protagonismo, ele acredita ter um protagonismo, sem, contudo, respeitar o mesmo direito que prevalece para os dois gêneros. E aí eu fico assim, muito reflexiva, sabe, Fabrício? Pensando até que ponto entra mesmo numa questão cultural, ou até que ponto já entra numa questão de poder e vaidade. O poder e a vaidade, dentro do ambiente também de trabalho, de colocar a mulher e ver a mulher como se ela não pudesse conquistar os mesmos espaços. Aí a gente entra novamente na questão que a gente já discutiu da mulher ter os seus direitos negados, né, trabalhistas negados. Essa vaga não é apta para uma mulher. Por que assim, que não é? E assim, professora Daniela, de uma maneira geral, quando a gente pensa, inclusive, no dia que foi destinado para a evidência das mulheres, nós temos a questão trabalhista, né? Das mulheres que até então queriam condições iguais aos homens na Inglaterra e que então fecharam as portas da indústria para que paralisassem a frente de produção. E aí teve um incêndio criminoso, ceifando aí a vida de muitas mulheres que lá requeriam um direito igual aos homens. Igualdade. Então, a história está marcada por essa necessidade de existir, de resistência. E eu acho que isso é muito bom poder falar sobre esse trocadilho entre a resistência e a existência. A gente só resiste porque está sendo negado o nosso direito de existir. Se não houvesse negação desse direito, a gente simplesmente existiria, como muitos homens existem. Enquanto houver resistência, quer dizer que há necessidade do direito, né, do direito humano estar presente. A resistência é um indicativo de que a gente ainda está numa contramão no sentido de ter direitos negados. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar na palavra resistência dentro desse viés. Né? A resistência, ela é um grito de sobrevivência, a gente sabe disso. Mas se eu grito por sobrevivência, é que não estão me deixando simplesmente existir. Sim. E quando a gente simplesmente conseguir existir, significa que os nossos direitos estão sendo respeitados. Então, esse é um eu acho que nós chegamos no ápice da conversa. Né? É isso, a gente quer existir. Nós, mulheres, por mais que eu esteja rindo agora, eu quero somente existir, me deixa existir. Deixa a minha vizinha existir. Para de bater na minha vizinha. Para de negar emprego para uma mulher. amiga. Então, por que eu tô falando vizinha e usando o termo agora amiga?
Porque nós mulheres também julgamos muito outras mulheres. A gente precisa fortalecer nesse sentido, amadurecer muito nesse sentido. Que eu não quero ser uma mulher que julga outras mulheres. Juntas são mais fortes, Que né? fala da roupa dela, que fala do corpo dela, que fala do cabelo dela, que fala sobre a vida dela. Enquanto mulher, se eu não consigo respeitar outra mulher, como que eu vou exigir isso de qualquer outra pessoa, outro gênero? Com certeza. Ô, Daniela, aproveitando que a gente está falando sobre os direitos humanos, como que a gente consegue reverberar esse protagonismo das mulheres na sociedade, trazendo esse equilíbrio? Existe alguma estratégia, alguma pauta que a gente possa abordar de uma maneira mais prática, trazendo essa clareza que a mulher ela precisa desse espaço, a sociedade precisa das mulheres e os direitos humanos, eles existem. Eu penso assim, Fabrício, nós já estamos assim num ponto, acho que da história, em que está muito evidente, né, dos direitos das mulheres, das nossas lutas e conquistas, e como que a gente consegue trazer isso mais à tona para a sociedade, para causar mais uma provocação de consciência. E aí a gente entra num ponto que é um pouco mais difícil, que depende da disposição do outro em enxergar. Porque nós estamos falando do óbvio, né? E o óbvio toda hora está precisando ser dito, né? Então nós estamos falando de direitos já conquistados, direitos que já existem. E se a gente para analisar, muitos conhecem desses direitos. Conhece. Falar que não conhece eu não aceito, porque conhece. Conhece tanto que chega ao ponto de incomodar. Né? Então se incomoda porque conhece. E se conhece, por que ainda nega ou desrespeita? Então, perante a sociedade, eu analiso que a gente ainda precisa de espaços como este que você está promovendo aqui. Para nós que já temos um acesso, né, à sociedade, que a gente faça das nossas falas, não é um repeteco, mas reforçar as informações, reforçar o nosso papel na sociedade, e isso entra no empoderamento mesmo feminino. Nem todas as mulheres conseguem se posicionar na sociedade, mas que aquelas que conseguem, né, ou que estão conseguindo, que elas se posicionem. Então, usar a tribuna, usar a Câmara de Vereadores, e assim vai, né, para ter representatividade. Né? Então, a gente hoje busca por mais representatividade. A gente precisa de representatividade para conseguir, até do ponto de vista legal, ter acesso político dentro da sociedade. Posicionamento político, não estou falando de politicagem. É se posicionar como um sujeito que reconhece os seus direitos dentro da sociedade. Né? Então, o meu posicionamento hoje aqui é um posicionamento também político. Sim. Né? É um posicionamento de um cidadão. Né? Nós somos... exercemos a cidadania e eu, enquanto mulher, exerço a minha cidadania também requerendo pelos meus direitos. Sim. Então, quando a gente pensa em como que eu vou fazer com que a sociedade me veja, né, como que a sociedade veja o potencial de uma mulher ou o valor dela, ou simplesmente respeite os direitos das mulheres. São espaços assim. Então, mulheres professoras, mulheres cafeicultoras, mulheres... gestoras, mulheres trabalhadoras, mulheres que estão em casa e que têm seus grupos familiares, que elas saibam se posicionar. E posicionar sem medo. E Daniela, sabe o que eu acho que você traz para nós com muita clareza, principalmente essa questão de discernir o que é política e o que é politicagem. Porque quando a gente vai a fundo do significado de política, é você ter autonomia baseada no conhecimento dos seus direitos. Então, todos os dias a gente pratica política. Todos os dias. Nós somos seres políticos. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente reflete, quando a gente usa argumentos por decidir ou não por determinada atitude, é um ato político. E isso reflete na sociedade. E quando a gente fala de política, automaticamente nós não conseguimos nos desvincular da educação. Não. Que é o que você traz aqui também de uma maneira muito implícita.
ao longo de todo esse diálogo. Um espaço de diálogo como esse, um podcast, uma reportagem, um momento de evidência para a conversa, para a transparência do que tem acontecido no cenário feminino. Eu acredito que a reitoria, através do IFSU de Minas, realizou eventos femininos promovendo aí essas iniciativas para o mês de março, assim como também o nosso Campus Muzambinho realizou. Inclusive, nós fizemos uma matéria trazendo o espaço que foi promovido através do curso de cafeicultura, trazendo o protagonismo da mulher na cafeicultura. Recebemos a dona Edna contando quais são as dificuldades da mulher no campo, assim como quais são as dificuldades da mulher que atua no ambiente urbano, quando a gente trouxe a Bel. A gente já traz agora, posso dizer assim, uma especialista trazendo para nós essa visão que concretiza a fala das duas mulheres que nós recebemos anteriormente. E sem educação, não é possível fazer mudança nenhuma. Aí a gente traz o nosso papel enquanto professor, enquanto promotor desse ambiente de conversa, de esclarecimento e principalmente de informação. Sim. A educação promove a abertura de caminhos e o protagonismo de qualquer tipo de indivíduo. Ele acontece. Sim, né? Então, a educação, e eu falo, a educação ela é uma adesão. Quem falava isso era o professor Paulo Freire. Né? Não adianta eu querer educar, não adianta a gente tentar passar um conhecimento, ensinar se o outro não estiver disposto a ser educado, a ser melhorado, a aprender. Ele precisa aceitar, né? A educação ela é uma via de mão dupla. Sim. Então, eu preciso passar o conhecimento, mas o outro precisa estar disposto a aprender sobre aquilo. E quando ocorre essa compreensão, o outro permite, né, parar, pensar, refletir, entender a sua existência, entender por que estamos aqui, como que foi a construção histórica da humanidade até agora, como que as sociedades se formaram. É muito difícil falar sobre o direito da mulher ou qualquer outro direito humano sem pensar na construção da nossa sociedade. Sim. Então, a gente tem que levar em conta como que foi construída a sociedade brasileira, como que o nosso país se construiu quando ele foi descoberto. Então, a gente precisa voltar, assim, lá em 1500. Sim, para entender, né? Para entender como que a sociedade se formou. Porque nós somos uma construção histórica. E o debate, ele é humano. Hoje, aqui específico para a mulher, mas o debate, ele é humano. Então, sempre que nós estamos debatendo, seja qualquer pauta, nós estamos falando de sujeitos humanos, de direitos humanos, seja do direito à saúde, do direito à educação, do direito da mulher, do direito à cultura, do direito ao lazer. A gente está falando de debate humano. Até porque a gente está falando da mulher que faz parte da sociedade. E a sociedade é formada por nós todos. Sim. E para que a sociedade esteja organizada, ela precisa de educação. É isso. E então, essa organização é o político. Sim. Né? Quando eu me posiciono politicamente na sociedade, é que eu entendo esta organização. E eu consigo me posicionar. E o ponto balizador, os direitos humanos, que mostram aonde estão os limites. Os limites, é isso. Né? Então, quando a gente pensa em direito, é entender os limites. Né? Quando eu ultrapasso desse limite, eu estou ferindo os direitos. E são muitos direitos conquistados que a gente precisa de muito fortalecimento para que a gente não perca essas conquistas. Com certeza. E Daniela, só para a gente encerrar esse bate-papo que foi motivador, esclarecedor e principalmente informativo. Como que você acha que a sociedade precisa olhar com mais afinco, com mais atenção, para que a gente consiga enfrentar esses preconceitos, para que a gente consiga o engajamento da oportunidade de cargos de destaque e principalmente na construção de uma justiça social? Olha, falar pela sociedade é muito difícil. Que pergunta difícil. Porque eu estou falando de comportamento humano, né? E prever como que o outro vai se comportar é complicado porque infelizmente, agora talvez seja uma fala um pouco mais pessimista, é entender que a gente ainda está caminhando em passos lentos. Né? Quando eu penso em modificação, transformação do outro, então acho que talvez a educação ou a escola é um bom caminho. Se eu penso em transformação de um outro sujeito social. Né? Então eu penso que trabalhar com o comportamento humano é um ponto que precisa ser melhor analisado. Como que eu trabalho o comportamento humano? Né? Como que a gente trabalha comportamento humano? Então, eu trabalho comportamento humano dentro da escola, trabalho comportamento humano dentro do trabalho.
Então, eu tenho uma equipe. Se eu percebo que ali que ali tem situações de quebra de paradigmas, enquanto líder, cabe a mim promover capacitações que vai mudar a forma dele de olhar, de entender, de enxergar e de se posicionar. Né? Então, hoje, quando a gente pensa em desafios e pensando na transformação de justiça social, a gente tem que trabalhar com o comportamento humano. E o comportamento humano ele vai se modificar quando a gente conseguir se posicionar na sociedade, seja com denúncias, seja com uma fala educativa, seja com não silenciar. Assim, eu sei que talvez a minha resposta não é prática e objetiva, ela é mais filosófica. Mas enquanto mulheres, eu trago para a nossa pauta aqui de mulher, continuar silenciando ou sendo silenciada, nós ainda não teremos avanço no comportamento humano do outro, principalmente do homem. Porque, por mais que a gente não tenha entrado nessa discussão, a gente entende, né, que existe um patriarcado. Né, e que é muito presente. Que é muito presente. E aí a gente precisa conseguir quebrar isso. Né? Não sei ainda como. Não sei se a gente vai ter tempo, mas se puder, eu queria falar só brevemente dos projetos que a gente desenvolve dentro da Pró-Reitoria de Extensão, voltado para as mulheres. Não, vamos falar assim, Daniela. O que eu acho também que a gente precisa destacar de uma maneira mais simplista e assim, que talvez tenha ficado muito marcado na minha conversa com você. A sociedade ela ainda precisa ter amparo para que ela possa, então, garantir esse direito da mulher de existir. Se nós formos pensar na resistência, a resistência ela só se faz presente porque existe um grito de socorro. A partir do momento que não for necessário mais para a mulher a necessidade de resistir, quer dizer que nós já entendemos a necessidade que ela exista. E a necessidade e o respeito. Né? Quando entender a necessidade, talvez ainda não seja garantia de respeitar os direitos. Olha só, nós estamos muito para filosófico, mas é isso, né? Muitos, agora eu estou falando dos homens, tem uma frase que fala assim, ó, não são todos os homens, mas sempre é um homem. Quando a gente vê principalmente assédio e violência contra as mulheres, ou negação dos direitos, na sua maioria, a gente enfrenta ainda esse entrave com o gênero masculino, com os homens. Né? Então, entender a necessidade não significa que respeita os direitos. Então, eu vou um pouco além. Além de ter esse entendimento da necessidade, que a gente só quer existir, quer ter os nossos direitos respeitados. Então, a gente tem que trabalhar com o respeito dos direitos humanos. Por que eu, enquanto mulher, respeito o direito do outro? E o meu direito, ele não é respeitado. É uma pergunta que nos move, né? Por que às vezes a gente é vista como uma que age na passividade? Elas aceitam tudo. Não, nós não aceitamos tudo. Foi imposto para que a mulher aceitasse tudo. E culturalmente, muitas mulheres continuam aceitando tudo que fere aquilo que lhe é de direito. E fere a sua liberdade. A sua liberdade. De decisão, de escolha, de autonomia. O pouquinho que a gente estuda de ética, né, e moral, nós sabemos que nós somos sujeitos morais, que vivem numa comunidade que já tem sua cultura, então somos sujeitos morais, e nós refletimos eticamente perante as nossas ações. Né? E aí que vem a lei também para nos dar sustentação para o convívio em sociedade. Então, olha só, a gente está falando de lei, de convívio, como sobreviver dentro de uma sociedade, como agir dentro de uma sociedade que ainda é tão excludente quando a gente fala em direitos da mulher. Sim. O direito da mulher muitas vezes é visto como frescura, um mimimi, né? O termo mimimi também ganhou muito espaço, né? Que frescura. Ela é mulher, nossa, ela está falando isso, coitadinha dela. É assim que muitos homens falam de nós. Né? Mas não, a lei ela é uma conquista, ela tem que ser respeitada. E aquilo que fere a lei é crime. Né? Então, o homem precisa entender isso. Que a falta do respeito ou a negação daquilo que é um direito e que vai ao encontro de uma justiça social também é considerado, pode ser caracterizado como crime. Né? Então, enquanto a gente silenciar ou nos silenciarem,
crimes continuarão acontecendo. Professora Daniela, agora, à frente da pasta da Pró-Reitoria de Extensão, quais são as ações que vocês têm direcionado e implantado na percepção do engajamento social, da justiça social, dos direitos humanos em relação às mulheres? Bom, Fabrício, essa é uma boa pergunta. Eu fico muito feliz em poder ter espaço para também falar dos projetos que acontecem dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Comecei na Pró-Reitoria faz pouco tempo, ingressei na Pró-Reitoria de Extensão do IF Sul de Minas em janeiro. Sou professora aqui do campus Muzambinho e agora estou num cargo de gestão. E trabalhar com a extensão, o que é a extensão? Né? Trabalhar com a extensão dentro do IF Sul de Minas é poder estar totalmente envolvida com os projetos e programas que estão associados diretamente com a comunidade externa. Então, nós temos a comunidade interna, que são os nossos estudantes, servidores do IF Sul de Minas, e temos a comunidade externa. Então, essa comunidade externa é muito difícil a gente até conseguir dimensionar o alcance, né? Então, nós temos vários projetos de cunho mesmo de educação, mas de cunho social, que vai para a nossa sociedade e para aqueles que são mais desprivilegiados ou em situações de extrema vulnerabilidade social. E nesse grupo incluem-se mulheres. Então, nós temos tanto projetos de ampla abrangência, não só de mulheres, mas nós também temos projetos específicos para mulheres. Um projeto que eu queria trazer aqui para destacar é um programa, na verdade, chama Programa Mulheres 1000. Ele só recebe mulheres, e mulheres em extrema vulnerabilidade social. Então, nós tivemos a primeira oferta do programa com 75 vagas, e agora nós tivemos uma expansão do programa, chegando em 650 vagas. E são mulheres que a gente não trabalha só formação profissional, isso que eu acho bonito trazer para cá. Do ponto de vista educacional, nós não somente capacitamos para o mercado de trabalho, nós trabalhamos também com formação humana. Então, parte do projeto pedagógico dos cursos que a gente ministra para essas mulheres, entra a disciplina que vai trabalhar direito da mulher, tem uma disciplina que chama isso, direito da mulher. Uma outra que trabalha a autoestima da mulher. A mulher, muitas vezes, na sua maioria, essas mulheres foram tão sucateadas, tão sobrecarregadas, de jornada tripla, né? Trabalhar manhã, tarde, noite, cuidar da casa, cuidar do filho, e às vezes o que ganha não dá para pagar a janta, né? E viver em extrema descaso mesmo pela sociedade. Quando elas chegam para fazer um curso, elas já chegam com aquele sentimento de incapacidade. E de que aquele curso não é para ela, que ela não vai dar conta, que desistir talvez seja a melhor opção. Então, existe todo um trabalho antes, durante, até a data da formatura, né? E eu já participei de uma formatura desse programa, mesmo sendo uma formatura simbólica, porque ela tem um curso de curta duração, dura 3 meses o curso, né? Mas é um empoderamento tão visível, tão perceptível que a gente vê nessas mulheres, e de levarem as famílias junto. Então, muitas mulheres ali que têm mais de 40 anos, tendo a sua primeira certificação, e aquela certificação vai mudar a vida de uma família inteira. E olha a referência que ela se torna para a família. Né? Então, eu fico muito feliz hoje de poder assumir, enquanto mulher, uma pró-reitoria de extensão e do IF Sul de Minas, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. A gente sabe como que o IF Sul de Minas trabalha verdadeiramente em prol da sociedade, né? Pensando que a educação realmente ela modifica e traz mais dignidade para a vida das pessoas. E com as mulheres que participam desse programa não seria diferente. Então, quando a gente consegue formar profissionalmente e também participar da formação humana dessas pessoas, é muito gratificante, porque a gente vê realmente uma transformação social acontecendo. E ela volta para a sociedade tendo as suas melhores características aperfeiçoadas, porque ela já traz muito para a escola. Quando a gente recebe uma mulher com essa bagagem de vida, o professor também sai melhorado desse processo, né? É uma troca realmente. E é isso, eu acho que poder desenvolver projetos e que nesses projetos a gente tem a liberdade de escrita e consegue direcionar também para as mulheres, é um privilégio para hoje, para o cargo que eu ocupo, estar num cargo de gestão.
Sim. A gente consegue perceber que, embora o IFSU de Minas tenha toda essa missão, esse valor, com ampla implementação de projetos na sociedade, um gestor que tem esse olhar humanizado, esse olhar sobre o ponto de vista do direito humano e principalmente da justiça social, ele também aprimora as direções das ações que vão aí contribuir muito socialmente. De uma forma geral, eu queria convidar todas as mulheres que estão nos assistindo para se envolverem mais com as suas causas, né, se unirem mais, principalmente no entendimento, no engajamento, no conhecimento dos direitos aos quais vocês têm acesso e principalmente aos quais vocês têm direito. O direito ao direito. Talvez a palavra-chave do direito ao direito, o acesso ao direito que as mulheres têm direito. Porque são histórias. Às vezes as pessoas elas querem invalidar um processo histórico que foi conquistado a duras penas. E o que somos nós sem história? Você trouxe a sua história como Daniela, como mulher, agora conta para nós um pouco da sua história como professora, como pró-reitora, como pesquisadora. A mulher, ela vive momentos históricos diferentes ao longo da sua vida. Sim. Então a mulher ela tem uma história como esposa, uma história como mãe, uma história como empresária, como empreendedora. E é isso que engrandece e evidencia a necessidade desse olhar de igualdade E um olhar comum, né? Sim, de equilíbrio entre os gêneros. É isso. A sociedade, ela precisa ter essa justiça social para que todos nós tenhamos a nossa necessidade atendida e principalmente o respeito que garante uma sociedade mais organizada, que esteja planejada para o alcance dos direitos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que também fala muito da questão da justiça social, né? E de uma maneira geral, esse ambiente é um ambiente que reverbera toda essa ação que envolve protagonistas anteriores que viram a necessidade da implementação de leis. Quem pensou na lei, por exemplo, da Maria da Penha, quem trouxe aí as questões lá do direito da mulher ao voto. Então, são protagonistas que vieram construindo um legado e que esperam que nós, para o futuro, também daremos continuidade para a manutenção e para a criação de novos direitos. Até que a mulher, então, possa se sentir equiparada, de uma maneira geral, como todos, que têm o mesmo direito como todos. Nós, na verdade, eu me vejo já equiparada a isso. O que falta é que o outro tenha esse olhar para a gente dessa forma, né? Nós sabemos dos nossos direitos, das nossas conquistas, dos espaços que a gente pode ocupar. Sim. O que nos impede é que muitas vezes a gente não consegue ocupar porque o outro não enxerga assim e o outro perante a sociedade ainda é visto como maioria, como maioral, como mais cheio de poder. Sim. E que ainda nos gera assim cenários de injustiça. E que para esse momento, se a gente já estiver caminhando para o fechamento, acho que é reforçar que realmente o lugar da mulher é onde ela quiser. Nós só queremos existir. Nós estamos já ficando, acho que, esgotadas de tanta resistência, né? A resistência, ela machuca, ela maltrata, ela cansa. Nós queremos simplesmente existir, assim como os homens existem. Eu acho que a fala também é de igualdade nesse sentido. Eu quero só existir. Eu quero poder viajar, quero poder passear, quero poder ter acesso ao lazer e cultura sem o peso, talvez, da maternidade, né? Então, para aqueles que são pais, para aqueles que são, para as mães, né? Que pai não é auxiliar de mãe, pai é tão responsável quanto, né? Para aquelas mulheres que não são mães e não querem ser mães, vamos respeitar essas mulheres, né? Para as mulheres que trabalham, respeitem a mulher no ambiente dela de trabalho. Para as gestoras mulheres, reconheçam que ela está ali porque ela tem uma trajetória de vida e conhecimento para ocupar o lugar que ela ocupa hoje. Então, a gente já caminha para avanços assim, é que a gente também não teria tempo para ficar colocando mulheres de destaque que a gente tem, e muitas mulheres, né? E são essas mulheres que nos dão também ânimo e referência para entender que é possível ter também os nossos direitos aí seguros, os nossos direitos respeitados.
né? Mas ainda é um caminho a percorrer, um movimento que não pode deixar de existir, que é esse movimento do empoderamento feminino, do movimento do respeito aos direitos das mulheres, e é uma luta hoje de existência. Daniela, eu quero te agradecer, tá? Obrigada. E mostrar o meu respeito como mulher, como pró-reitora, como professora, como mãe. Obrigada. Viu? Nós te agradecemos muito por esse momento, um momento de muito aprendizado, de muito conhecimento. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aproveitaram, assim como eu, da sua fala, da sua referência. Você é uma mulher de referência para nós. Obrigada. Eu falo em meu nome e em nome da Observe Produtora, que produz todo esse conteúdo e que é uma parceira de tudo que tem acontecido, principalmente voltado para a educação e nesse mês de março para a valorização e o engajamento das mulheres na sociedade. Então fica aqui o nosso sincero agradecimento. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, você fique à vontade. Tá, e a gente já vai se despedir em instantes. Tá bom. Fabrício, então, mais uma vez, eu que te agradeço, né, pela confiança. Não é o primeiro trabalho que a gente faz juntos. Ter mais esse espaço aqui, para mim, é muito satisfatório. Fico muito honrada em ser sua convidada. Você é uma pessoa que eu também tenho muita admiração e não esperava diferente. Acho que todo o engajamento que você tem, por todas as pautas que você assume, é muito bem pensado. Né, que você continue trazendo discussões e cenários de provocação de consciência. Quem assiste, com certeza, provoca a sua consciência de alguma forma. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que estão dispostas a pensar sobre. Hoje aqui sobre a mulher, né, mas amanhã vem outra pauta. E nós precisamos pensar sobre muitas pautas. E enquanto mulher, mãe, professora, estudante, pesquisadora, hoje atuando num cargo de gestão, eu também me comprometo aqui publicamente em conseguir garantia aí dos direitos das mulheres em todos os espaços que eu tiver voz. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço a você que nos assiste e a todos os nossos patrocinadores. Fique com os nossos conteúdos e com as nossas novidades. Até breve.